Olá, família abençoada! Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal. Hoje, vamos mergulhar em uma das histórias mais conhecidas da Bíblia, mas talvez com uma profundidade que você nunca viu antes. Vamos falar sobre Noé. Quem foi esse homem? O que sua história realmente nos ensina sobre fé, obediência e a misericórdia de Deus? Fique comigo até o final, pois vamos desvendar lições profundas que podem transformar a sua vida hoje. Muitos conhecem Noé como o homem que construiu uma arca gigante para escapar de um dilúvio que cobriu toda a terra. E sim, essa é a parte mais famosa da história. Mas a Bíblia nos dá detalhes cruciais sobre o caráter de Noé muito antes de a primeira gota de chuva cair. Em Gênesis, capítulo 6, versículo 9, lemos: Estas são as gerações de Noé. Noé era homem justo e perfeito em suas gerações. Noé andava com Deus. Pense no poder dessa descrição. Em um tempo em que a maldade humana havia se multiplicado a ponto de entristecer o coração de Deus, Noé era diferente. A palavra justo aqui significa que ele estava em um relacionamento correto com Deus. E perfeito não significa que ele nunca cometeu erros, mas que seu coração era íntegro, completo, totalmente dedicado a Deus. A frase final é a mais poderosa. Noé andava com Deus. Isso descreve uma comunhão íntima e constante. Ele não apenas acreditava em Deus, ele vivia a sua vida ao lado de Deus, em sintonia com sua vontade. Essa era a base, o alicerce de tudo o que estava por vir. Então, Deus se revela a Noé e lhe dá uma tarefa que, para qualquer pessoa, pareceria impossível, absurda. Em Gênesis 6, versículo 14, Deus ordena: Faze para ti uma arca da madeira de gofer. E ele não para por aí. Deus dá as medidas exatas, os compartimentos, o tipo de material, como impermeabilizá-la. Era um projeto de engenharia colossal, algo que nunca havia sido visto. Imagine a cena. Noé vivia em uma sociedade que, segundo a Bíblia, era corrupta e violenta. E, de repente, ele começa a construir um barco enorme, longe de qualquer grande corpo de água. Pense nas críticas, no escárnio, nas acusações de loucura que ele e sua família devem ter enfrentado. Por anos a fio, talvez décadas, eles trabalharam nesse projeto monumental. A Bíblia não diz que chovia. Aparentemente, não havia nenhum sinal de dilúvio. A única garantia que Noé tinha era a palavra de Deus. Isso nos leva à primeira grande lição da vida de Noé: a fé obediente. Hebreus 11, versículo 7, resume isso perfeitamente. Pela fé, Noé, divinamente avisado das coisas que ainda não se viam, temeu e, para a salvação da sua família, preparou a arca. A fé de Noé não era passiva. Não era apenas acreditar que Deus existia. Era uma fé ativa que se traduzia em ação. Ele ouviu a palavra de Deus e agiu de acordo com ela, mesmo quando tudo ao seu redor dizia o contrário. Ele não entendeu tudo, mas confiou em quem falou. Quantas vezes nós pedimos a Deus um sinal, uma prova, antes de obedecermos? Noé nos ensina a obedecer com base na confiança que temos no caráter de Deus. Enquanto construía a arca, Noé tinha outra missão. O apóstolo Pedro, em sua segunda carta, capítulo 2, versículo 5, o chama de pregoeiro da justiça. Isso significa que Noé não estava apenas construindo em silêncio. Ele estava pregando, alertando as pessoas sobre o juízo que viria e sobre a necessidade de se arrependerem. Ele ofereceu a mesma salvação que lhe foi oferecida. A arca era um símbolo visível da graça de Deus, disponível para todos que acreditassem. Por 120 anos, enquanto o martelo ecoava, a voz de Noé também ecoava, chamando as pessoas ao arrependimento. Mas, tragicamente, ninguém mais ouviu. Ninguém mais entrou na arca. Isso nos ensina sobre a paciência e a longanimidade de Deus. Ele não tem prazer na destruição, mas oferece uma porta de escape. Deus esperou pacientemente, dando a todos a oportunidade de se salvarem. A arca tinha uma única porta, uma única entrada, uma imagem poderosa de Jesus Cristo, que disse em João 10, versículo 9: Eu sou a porta. Se alguém entrar por mim, salvar-se-á. Finalmente, o dia chegou. Deus disse a Noé: Entra tu
e toda a tua casa na arca. E então, algo maravilhoso aconteceu. Os animais, de todas as espécies, começaram a vir até a arca, em pares, guiados pelo próprio Deus. Noé não teve que caçá-los ou laçá-los. Deus os trouxe. Isso mostra que quando obedecemos a Deus naquilo que é nossa responsabilidade, Ele cuida do impossível, daquilo que não podemos fazer. Depois que Noé, sua família e os animais estavam seguros, Gênesis 7, versículo 16, nos diz algo profundo. E o Senhor o fechou por fora. Deus mesmo selou a porta da arca. Por fora, a tempestade do juízo estava prestes a começar. Mas por dentro, a família de Noé estava segura, guardada pela mão do próprio Deus. Essa é uma imagem incrível da segurança que temos em Cristo. Quando estamos nele, o juízo pode vir. As tempestades da vida podem rugir, mas estamos seguros, selados pelo Espírito Santo. A chuva caiu por 40 dias e 40 noites. As águas prevaleceram sobre a terra por 150 dias. Foi um recomeço cataclísmico para o planeta. Mas no meio de tudo isso, Gênesis 8, versículo 1, nos traz uma das frases mais reconfortantes da Bíblia. E lembrou-se Deus de Noé. Em meio ao caos e à destruição, Deus não o esqueceu. Ele estava no controle o tempo todo. Ele fez soprar um vento sobre a terra e as águas começaram a baixar. Após meses dentro da arca, finalmente, as águas recuaram e a arca repousou sobre os montes de Ararat. A primeira coisa que Noé fez ao sair da arca não foi construir uma casa ou explorar a nova terra. Gênesis 8, versículo 20, diz que edificou Noé um altar ao Senhor. Sua primeira atitude foi de adoração e gratidão. Ele reconheceu que sua salvação não veio de sua habilidade em construir barcos, mas da graça e misericórdia de Deus. E a resposta de Deus a essa adoração é uma das promessas mais belas das Escrituras. Deus estabelece uma aliança com Noé e com toda a criação. Ele promete que nunca mais destruirá a terra com um dilúvio. E como sinal dessa aliança, Ele coloca o arco-íris nas nuvens. Gênesis 9, versículo 13. O meu arco tenho posto nas nuvens. Este será por sinal da aliança entre mim e a terra. Toda vez que vemos um arco-íris, somos lembrados da fidelidade e da promessa de Deus. É um lembrete de que, mesmo após o juízo, a sua misericórdia prevalece. Mas a história de Noé não é um conto de fadas. Ela também nos mostra a realidade da natureza humana. Mesmo depois de testemunhar um milagre tão grandioso, vemos Noé em um momento de fraqueza, registrado em Gênesis 9. Isso nos lembra que até os maiores heróis da fé eram humanos, falhos como nós. Mas a graça de Deus é maior que nossas falhas. A história não termina na fraqueza de Noé, mas na contínua aliança de Deus. Então, o que podemos aprender com Noé hoje? Primeiro, a importância de andar com Deus em um mundo que o ignora. Podemos ser a diferença, a luz em meio à escuridão, sendo justos e íntegros em nossa geração. Segundo, a fé verdadeira sempre leva à obediência, mesmo quando não entendemos o porquê e quando o mundo nos chama de loucos. Terceiro, Deus é paciente e oferece salvação a todos. Mas há um momento em que a porta da oportunidade se fecha. Hoje é o dia de entrar pela porta que é Cristo. E por último, não importa quão forte seja a tempestade, Deus se lembra de nós. Ele nos guarda, nos protege e no final nos dá um novo começo, selado por sua promessa. A história de Noé é muito mais do que um dilúvio. É uma história sobre o coração de Deus, sua justiça, sua ira contra o pecado, mas acima de tudo, seu amor redentor, sua graça e sua fidelidade inabalável. Que possamos ter a fé e a coragem de Noé para andar com Deus e obedecer à sua voz em nossos dias. Espero que esta reflexão tenha tocado o seu coração. Se você gostou, não se esqueça de deixar o seu like, compartilhar com alguém que precisa ouvir essa mensagem e se inscrever no canal para não perder nossos próximos vídeos. Deixe nos comentários qual lição da vida de Noé mais falou com você. Que Deus abençoe sua vida, sua casa e sua família. Fiquem na paz e até a próxima. Deus acima de todas as coisas para cima.